Estamos de volta às 7h29 com a movimentação e também indicativo de que haveria paralisação dos caminhoneiros em todo o Brasil, em determinadas regiões. A pergunta que não quer calar é se em Santa Catarina trabalhadores também vão paralisar a atividade a partir desta segunda-feira. Adilson. Conversei ontem com o Luiz, quero mandar um abraço para ele, até disse que ia ligar para ele, mas eu acho que hoje não vai ser possível por causa do tempo que a gente tá, né, um pouco atrasadinho hoje aqui, com muitas informações, graças a Deus, né, informando o nosso ouvinte, o Luiz, que é caminhoneiro, ele disse, olha, não vamos parar, eu sou autônomo, não vou parar. Muitos dos meus companheiros, a maioria deles não vão parar, porque é uma questão também mais política neste período que estamos vivendo. Mas nós vamos conversar com o Cássio Vieselli. O Cássio Vieselli é advogado, atuante no transporte rodoviário de cargas, membro de entidades patronais, né, que está conosco na linha. Cássio, bom dia, tudo bem? Bom dia, Dilson, bom dia, Caleb, é sempre uma ouvinte, né, sempre uma satisfação poder falar com vocês aí. Pois bem, então, qual que é a visão em relação a esta greve que estava marcada? Não sei se em algum lugar está acontecendo efetivamente um pouco mais forte, mas aqui no estado, aqui a gente senão já teria recebido a informação, inclusive, dos nossos ouvintes e caminhoneiros que nos chamam quando há necessidade. Perfeito. Aqui no estado a situação está bastante tranquila, tá, Dilson? Nós estamos monitorando aí desde do início da manhã. Não tem nenhum foco, tá? A gente tem aí as informações de todo o estado, todas as bases aí, patronais aí, vem nos informando. Não há nada, tá? Nós temos aí os grupos de WhatsApp hoje que são muito dinâmicos, né? Não há nada. E uma coisa muito interessante aí que vocês acabaram de informar é o cunho político que vem sendo tratado em cima dessas paralisações, né? Algumas reivindicações são justas, né? Eu não tenho dúvida, mas o cunho político é muito forte em cima disso. Porém, tá, respondendo à sua pergunta, em Santa Catarina não há nenhuma movimentação. Eu acabei de acessar todos os sites, os mais expressivos aí da mídia, e nenhum deles deu destaque agora pela manhã ainda de uma eventual paralisação, que já interromperam alguma via. E outra informação importante, até porque eu conversei, a gente tem um canal de acesso também com o ministro Tarcísio, tá, Dilson e Caleb, o ministro da Infraestrutura, eu conversei com ele no sábado pela manhã, tá? E já tem liminares aí em rodovias, concessionárias, o próprio governo está atento a isso, proibindo que sejam interrompidas as rodovias, tá? Sob pena aí de multas pesadíssimas, tá? De R$10 mil para cada pessoa física que efetuar a interrupção da rodovia e R$100 mil para a pessoa jurídica, ou seja, sindicatos, enfim, ou alguma entidade que vier a desobedecer essa ordem judicial. Então, tem uma organização em cima disso, tá? Vamos deixar bem claro que a manifestação de um eventual descontentamento é totalmente livre, desde que não venha a tirar o meu direito de ir e vir. Agora, certo? Bom dia, Cássio. Quais seriam os fatores, os motivos desse eventual descontentamento por parte da categoria? Bom dia, Caleb. Vamos lá. Em 2018, vocês acompanharam que houve em maio, né, mais precisamente, houve aquela paralisação, né? E na época, o governo era outro, então foi criado lá um piso mínimo de frete, a famosa tabela de frete, tá? Tabela de frete. Então, era uma reivindicação, não, nós precisamos ter uma tabela de frete. Se eu vou do ponto A ao ponto B, tem que ter um valor mínimo. Então, essa era uma reivindicação. Partindo sempre, eu quero deixar claro aqui, Caleb e Adilson, que isso sempre foi organizado pelas entidades dos autônomos, ok? Sempre dos autônomos, tá? Vamos deixar muito claro isso. E outra reivindicação deles era a contratação direta, com que eles pudessem efetuar essa contratação direta junto ao cliente, junto ao embarcador, certo? Outra reivindicação, nesse último documento que eles enviaram ao Jair Bolsonaro, nosso presidente, ao ministro da Infraestrutura também, é o cumprimento da jornada de trabalho, que
E tem um projeto de lei chamado Marco Regulatório também, com que houvesse uma agilização na aprovação dessa legislação que está parada lá no Senado. E também, eu estou destacando os principais, tá, Caleb? E a aposentadoria especial devido ao fato deles estarem expostos aí a agentes nocivos à saúde, então eles entendem que se enquadram nisso, tá? E aproveitando aqui, Caleb, acabei de receber uma informação aqui, agora, nesse instante, tá? Que em São Paulo, deixa eu pegar aqui, São Paulo está tendo uma manifestação, mas é de cunho político em relação ao governador do estado deles lá, que houve também alguma coisa na semana passada. Mas o cunho é político, né? Tá? É verdade. Agora, Cássio, penso, né, na minha opinião, de que em épocas de pandemia, qualquer tipo de paralisação, greve, mesmo que legítima, a gente respeita também os caminhoneiros que estão procurando os seus direitos democraticamente falando, mas em época de pandemia, né, a gente teria que pensar, qualquer categoria, pensar antes de parar, porque o Brasil já está aos poucos tentando se retomar economicamente, e na pandemia aí a situação se agravaria para pior, né? Eu endosso o teu entendimento. Por quê? Vamos pegar como um exemplo que houve lá em maio de 2018. A classe empresarial, o empresário do transporte é totalmente contra a paralisação. E mesmo assim, ele sendo contra, lá em 2018 ele foi penalizado com essas multas. Mesmo ele sendo vítima, ele não podendo rodar, ele foi multado e com multas pesadas, 400 mil, 1 milhão, tem empresa aí com 8 milhões de multas. Porque foi vítima também do transporte. E agora nós temos o agravante dessa situação toda da pandemia. É uma situação totalmente atípica. Então, está faltando bom senso dessas lideranças, que eu quero dar mais uma informação para vocês e para os ouvintes, que não são lideranças. Inclusive, esse Conselho Nacional, que se intitula do Transporte Rodoviário de Cargas, não deve ser reconhecida. Primeiro porque eles não têm nem personalidade jurídica, eles não têm um CNPJ, entendeu? É tipo mais ou menos assim para o ouvinte entender. Vamos lá, vamos criar um negócio aqui e todo mundo assina aqui, entendeu? Oba, oba, entendeu, Caleb e Adilson? Então eles nem têm uma personalidade jurídica. E você criar uma situação dessa num momento tão delicado, isso aí iria prejudicar, por exemplo, eles dizem que não, né? A ambulância passa, o gás vai passar. Gente, isso aí tudo é um caos. Isso aí só vem atrapalhar num momento de extrema gravidade que a gente vem passando aí nesse último ano, né? Então, toda e qualquer paralisação, que, repito, eu entendo que vai ser frustrada, diante da conversa que eu tive com o senhor ministro aí no sábado, eu acredito que vai ser totalmente... não vai ter o apoio da sociedade como houve lá em maio de 2018. Então, vai ser um tiro no pé isso daí, tá? Muito obrigado, então. Inteligível, fácil de compreensão do que está acontecendo. Obrigado, Cássio Vieselli, participando com a gente, advogado, trabalha na área do transporte, né, tem conhecimento pleno do que está acontecendo e trazendo esclarecimentos aqui ao Bote a Boca no Trombone. Bom trabalho para você e toda a equipe. Um abraço a todos aí, gente. Boa semana.